Olá, Cacoalcast, mais uma vez nós estamos aqui para o estado de Rondônia, para Cacoal, para falar de assuntos e, claro, com pessoas de linda história aqui em Cacoal com o nosso Cacoalcast. Nós estamos ao vivo para 18 plataformas do estado de Rondônia e dessa vez, hoje nós vamos falar de moda. Final de ano chegando e nós precisamos andar na moda, precisamos saber o que tem de tendências, o que há de tendências e também a história desse grande empresário que é o Juciclei Pereira. Ele que é proprietário, empresário e da Atual Fashion Modas aqui em Cacoal. Isso, Audiência Fashion Modas. É a Audiência Fashion Modas. Juciclei, obrigado por aceitar o nosso convite do Cacoalcast. Eu que agradeço. E é muito bom saber um pouquinho dessa linda trajetória e também da sua empresa, para a gente saber como que você chegou a esse patamar, porque atrás de um grande empresário tem um coração e tem uma linda história. E é isso que a gente hoje está aqui no Cacoalcast, para a gente saber um pouquinho dessa linda e bela história. Obrigado e seja bem-vindo. Essa bela história, Cadu, começou em 78, né? Cacoal foi emancipado em 77, tenho quase a idade da emancipação do município, né? E na linha 14. Nós temos aí a Avenida das Comunicações, que dá acesso ali à linha 8 até a linha 21. Linha 14, depois da linha 14, morei em Espigão do Oeste, mas sou registrado em Cacoal. Durante um período só, morei lá em Espigão do Oeste. Nesse período que eu morei em Espigão do Oeste, conheci o mundo das vendas, vendia geladinho. Mato Grosso, acho que conhece por Didim, algumas refresco congelado, isso, então. Foi lá que eu conheci o mundo das vendas. Comecei muito cedo também. Com quantos anos? 8 anos. 8 anos. Quem fazia esses produtos para você? Minha mãe. Minha mãe fazia esses produtos. Eu costumo dizer que nós somos provenientes da necessidade, E tem um ditado que diz que a necessidade faz a competência, Então, dessa feita, na época eu precisava muito trabalhar, e minha mãe, meu irmão um pouco mais velho, 10 anos, uma caixinha menor, fazia os geladinhos, que assim lá falava, amarrado, ou alguns com os bichinhos, aí queimava naquela vela e tal, para fechar eles, colocavam na geladeira e saía para venda, Então eu tive acesso a esse mundo maravilhoso que eu sou apaixonado, que é o mundo das vendas, Costumo até classificar ela em 4 etapas, Acho que já, diga-se passagem, já vou explicar aqui quais são essas etapas. Posso? Fica à vontade, deve. Então, o processo de vendas, eu costumo classificar ele como o primeiro passo, o chamado quebra-gelo, é a apresentação, É a primeira impressão que fica, Fiz o primeiro mexer contigo, já tive uma boa impressão, da tua animação. Então, essa primeira impressão que fica é a chamada quebra-gelo, porque você vai conhecer, conhecer o cliente. Depois a explanação da mercadoria, que é a segunda etapa, Ou seja, você vai apresentar o produto, você tem que ter conhecimento sobre ele, Ou seja, a qualidade na época dos refrescos, os sabores, que existiam e tentar convencer ao cliente de que você realmente está vendendo um produto de qualidade. Depois nós vemos o fechamento do negócio, ou seja, forma de pagamento, Isso serve para uma venda desde do refresco, como eu estou falando, tanto para a venda de varejo, atacado, você vai estar utilizando essas ferramentas, Fechamento do negócio, ela é muito importante. Antes a gente trabalhava só essas 3 etapas, E hoje que está muito em evidência, pós-venda, que é muito interessante. E tem muitos vendedores que acabam esquecendo disso. Com certeza. E o pós-vendas, naquela época era um pouco mais difícil, que era o corpo a corpo, nós não tínhamos acesso ao telefone, à internet, então, volta e meia você via o seu cliente, opa, tudo bem, cumprimentava ele. Ou outras vezes o cliente te via e falava assim, o garotão vem pra cá, garotão, do geladinho, o geladinho dele é bom, vamos comprar aqui. Exato. Aí já faz essa troca, Exatamente, e hoje, o pós-venda, nós temos hoje uma facilidade imensa, que nós temos a internet, tem como você estar sabendo do cliente, se ele está satisfeito com o produto que você vendeu, chamando ele novamente, porque chegou novidade na tua empresa, através do WhatsApp, Instagram, Facebook. Então, hoje nós temos diversas ferramentas que a gente vai estar conversando aqui ao longo desse bate-papo maravilhoso que nós vamos ter aqui. Então, aí, depois desse período, eu vim para Cacoal, nós montamos um pequeno negócio, minha mãe sempre foi empreendedora, e montou um pequeno mercado, no bairro, isso no bairro Clodoaldo. E
durante 2 anos, nós ficamos nesse pequeno empreendimento. E com 15 anos, recebi uma proposta do Domingos, do Supermercado Rodrigues, posso falar o nome da empresa? Deve. Né? Um grande abraço para ele, deu a primeira oportunidade. Né? E qual era a sua função lá no supermercado? A princípio, faz tudo, né? Em geral, serviços gerais. Serviços gerais, né? Fazia de tudo. Era um movimento de safra. Nesse período de 96, eu cheguei em Cacoal, retornei para Cacoal em 92, né? E nesse período que eu trabalhei lá, foi 94 para 95. Trabalhei 2 anos no Supermercado Rodrigues. E nesse período era um movimento de safra, né? Era um período de maio até junho, né? Aquele movimento da colheita. Das 7 da manhã às 7 da noite, diretão. Os empresários tinham várias plantações, né? E vinha aqueles caminhão, na época podia andar, chamado pau de arara, os caminhões de linha, né? Os famosos caminhões de linha que falavam. Caminhão de linha, né? Colocava os bancos e naquela época podia se andar, né? Daquela forma. E aí chegavam nos supermercados, tinha vários outros mercados na época, né? O Domingos estava começando o Supermercado Rodrigues, tinha começado um pouquinho antes, né? E a gente separava essa mercadoria, mas a venda era pujante demais, era muito movimento, porque o cara comprava para o ano inteiro. Depois ele só fazia reposição. Então era um movimento diferenciado. Trabalhei por 2 anos no Supermercado Rodrigues e depois recebi uma proposta para trabalhar na área de vestuário, confecções. Vendas de novo. Isso, na mesma área de apaixonado venda. Nas vendas. Isso, aí saí da secos e molhados, né, de produtos alimentícios, e parti para o lado da confecções. Né? Um abraço aí para o João Cardoso, da Icaraíma, me deu uma oportunidade e eu comecei... Como vendedor como mesmo? Vendedor. Só que eu tinha 17 anos, não podia ser registrado ainda. Né? Eu usava manga longa, né? Tinha que parecer mais velho. Como disse para você, a necessidade faz a competência. E com isso, o estudo paralelo ao trabalho, sempre estudando. Porque nunca parei. Já nós vamos falar da sua formação. Isso. Então, você migrou do supermercado para o atacado e varejo, né? Não, do atacado e varejo para o vestuário. Isso. Mas os estudos sempre firme. Isso, sempre firme. E aí, tive essa oportunidade em 96, trabalhei um período nas vendas e passei a ser chefe. Sempre gostei de gestão e liderança, né? Sempre foi muito vinculado à venda, né? Todo vendedor, todo bom administrador, ele tem que ser antes um bom vendedor. Né? E aí, tive essa experiência na Icaraíma durante 9 anos. Um período de muito aprendizado. Período em que entrei também na faculdade, né? Como você disse, terminei o 2º grau. E entrei na faculdade, acho que, se eu não me engano, salvo engano, foi a 3ª turma da Unesc de administração. Não tinha ainda essas faculdades virtuais, né? Era mais presencial, né? A internet ainda muito fraca ainda na época, né? Não se investia tanto nesse conhecimento virtual. E aí terminei essa faculdade, né? Nesse período até 2004. Aí, 2004, um jovem com 27 anos, já querendo... né, aventurar-se na vida do comércio por conta própria, né, como já tinha te falado antes aqui no bate-papo, né, mas a princípio passei por uma frustração muito grande, né, tive uma crise financeira muito grande, né, nesse período que eu saí da Icaraíma, um investimento, né. Mas depois de você tomar a decisão, né? Mas antes da gente entrar nesse assunto, durante esses 9 anos de vendedor, sim, de vestuário, qual foi o momento mais difícil, assim, que você... Já teve algum momento de você chegar e falar assim, não, eu não sei se eu continuo, tá difícil. Como que foi? Teve algum momento desse? Teve. Você conciliar uma faculdade na época, né, com todas as dificuldades financeiras, porque uma faculdade hoje, ela é barata. A gente vê que o acesso hoje à informação... ficou fácil, principalmente com a chegada num volume maior da internet, né? Naquele período, o curso de administração não era barato, né? Então, a princípio, quando eu comecei, houve momentos em que deu vontade de desistir, né? As madrugadas, fazendo trabalho, eu sempre tive um pouco de perfeccionismo, nunca gostei de terceirizar nada, sempre gostei de fazer, até porque fazendo você aprende muito mais, né? E nesse período, nesse início de período, pensei em desistir. Mas Deus é mais, né? Deus é mais forte. Consegui vencer,
né? Consegui vencer. E tudo que eu aprendi na faculdade serviu de base para o Jusiclei hoje, né? Que trabalha na administração, nesse processo de liderança da minha própria empresa, né? Hoje eu consigo passar para os funcionários algo diferente. Tem uma palavra mesmo que se chama empowerment. Você já viu falar nessa palavra? Uma palavra empoderamento, né? Ela significa. Ou seja, hoje você delega a autoridade para um funcionário, exige a responsabilidade, mas você coloca ele como parte do negócio, né? Eu sempre senti falta disso em toda a empresa que eu trabalhasse, né? Sempre senti muita falta disso. É você ter mais autonomia. É você trabalhar como fosse seu. Cuidar aqui como se fosse seu. A palavra exata, como fosse parte do negócio, como se fosse seu. Inclusive, até hoje eu uso isso, né? As participações, meu gerente ganha com participação, tem lá o seu salário, tem as gratificações semanais, né? E eles também ganham um percentual. X do que foi vendido. Do que foi vendido, sobre o faturamento geral da empresa. E com os vendedores também não são diferentes, né? Eu costumo dizer que empreendedores, empresários como você, que pensam dessa forma, eles geram muito mais emprego, né? Com certeza. Os seus colaboradores são pessoas com mais mente um pouco mais aberta. Sim. Porque muitos falam, eu ganhando um salário, para mim já está bom. Exatamente. Né? Eles ficam estagnados. Você que tem essa visão, você que é empresário, que tem essa visão empreendedora, você mexe com vestuário. Sim. Se você compra uma franquia de camisas, sim, amanhã já tem outra marca, ou mesma marca, ou outra coleção diferente. Você tem que estar atento. Então, quanto mais o vendedor cuidar do que é dele, vender, ele vai ganhar, obviamente, que a loja, a empresa vai crescer mais, e a empresa crescendo, ele também cresce. Exato. Até porque a participação nas compras, por exemplo, a aquisição do produto, você, além do conhecimento que você tem que deslumbrar, né? Ou vislumbrar as tendências novas, né? Você tem que estar de olho em tudo que está acontecendo no mundo lá fora. Mas você também tem que tirar do seu funcionário, né? Extrair dele, né? O que o cliente está buscando, exigindo. O que o cliente seu quer. Então, você tem ali a sua loja, os departamentos, né? Vários departamentos. Então, você tem que estar interagindo com esse funcionário, até mesmo para adquirir esses produtos. Saber dele o que realmente o cliente está pedindo, está procurando. E na hora de escolher também, né, a cartela de produtos que você tem, o mix que você tem que sentar com esse funcionário e ver, mostrar para ele o que realmente você está comprando, né? Porque antes era só sair um comprador, você ia lá, comprava e trazia para a empresa e eles vendiam aquilo que você trouxe. Hoje não, hoje você tem que ir até o vendedor, saber o que o cliente está buscando, o que o seu cliente quer, o que ele está buscando. Então essa interação, você colocando ele como parte do negócio, ele vai se sentir importante. E você vai estar acertando. Com certeza você vai acertar muito mais, né? Esses 9 anos trabalhando com vestuário, a sua família continuou com o comércio? Não, na verdade nós paramos com o comércio, né? A minha mãe, Maria dos Anjos, um abraço, né? É uma pessoa que deu uma base muito boa para a gente ao longo do tempo, né? Desde a linha 14, ela sempre teve comércio, na época era bar, né? Mercearia, armarinhos no geral, e vendia de tudo lá dentro, né? Então, nós sempre tivemos essa base, desde criança a gente sempre foi criado no comércio, né? E sempre teve esse apoio até hoje, né? Aposentada, mas se hoje precisar dar uma dica, ela dá uma dica. Lá, opa, meu filho tá errado aí. Puxa a orelha, né? Ela realmente ela tem essa responsabilidade ainda até hoje, né? Os meus meninos, né? Que eu costumo dizer, toda mãe, para toda mãe o filho não cresce, né? Então a dona Maria até hoje ela faz parte do negócio. Quando ela vê algo errado, né? Até nas postagens, propaganda, filho, você precisa melhorar um pouquinho mais nisso. Ela está sempre dando essas dicas aí. Nunca deixou de apoiar. Mas, porém, os outros irmãos, todos eles, alguns no Acre têm algum empreendimento, mas aqui os outros são funcionário público, né? Aí, 9 anos, fez a faculdade, geralmente,
quando o jovem faz uma faculdade, ele tem aquela visão de já ingressar no ramo da faculdade que ele terminou, que ele concursou, certo? Sim. Só que, pelo que eu entendi, você já fez a faculdade com outra visão. Sim. A sua visão era o quê? Cuidar do seu próprio negócio, correto? Com certeza. E o que te fez dar esse start? Falar assim, a partir de hoje, eu não trabalho mais sendo colaborador de empresa nenhuma. Vou cuidar do que é meu. O que te fez? Como eu disse a princípio, a necessidade, ela realmente faz a competência. Eu trabalhava, ganhava bem, né? A área de liderança, de gestão, principalmente gerente de lojas em Cacoal, ganhava muito bem, né? Sempre ganhou muito bem. E nesse período, igual eu te falei, passei por uma crise financeira muito grande, confiar, né? Fiz um investimento e na época não era o sócio administrador, que eu gerenciava a loja, e fiz um outro investimento. Infelizmente, não era sócio administrador desse outro investimento e tive uma perca financeira muito grande. Aí foi onde que caiu essa ideia, né? Vou ter que ir em busca de algo diferente para tentar mudar a realidade que eu estou. Na época eu fiquei com 23 SPC, vendi tudo que eu tinha, carro, casa. Eu tinha um valor econômico já com o objetivo de montar uma loja em Rolim de Moura, né? Tinha pegado já umas dicas, ia montar com o filho do seu João Cardoso, o Adilson. A gente havia alguma conversa de montar uma filial de sócio em Rolim de Moura. E tudo isso desmoronou. Então, e aí? Aí você olha no espelho e pergunta, aonde eu estou? Será que eu vou conseguir sair da situação? Será que eu vou conseguir resolver? Foi onde que eu tomei essa iniciativa, né? Cheguei para minha patroa, falei, olha, eu vou sair daqui, mas você vai ser minha última patroa. Eu vou... Decidido já. Decidido já. Vou tentar novos horizontes, mas eu vou conseguir. Vou conseguir alcançar os meus objetivos. Primeiramente Deus, e depois eu vou conseguir. Sair da empresa, né? Tomei essa decisão, uma decisão difícil. Num momento difícil? Num momento difícil, era quase 8 salários que eu ganhava na época, né? Um valor muito considerável. Recebi todo o apoio da empresa, mas aqueles 9 anos de gerência foi tudo perdido na época. Então, assim, eu tinha que começar uma nova fase na minha vida, né? Foi onde eu comecei. Ali foi um divisor de águas para você. Exatamente. Como que foi o começo, após dividir essa divisão de águas? Isso. Como que foi? Formado já com visão, lógico, mas num momento difícil, a cabeça alegre por ter formado e ao mesmo tempo tensa pela dificuldade que você estava passando. Sim. Como que foi? Alugar um prédio? Você já tinha prédio? A sua primeira compra? Como que você conseguiu formar, construir, abrir a sua primeira loja? Isso. A sua primeira loja não, a sua loja, né? Começar um empreendimento, né? Na verdade, não sei se você já viu o nome sacoleiro. Já, as pessoas que vão para fora buscam isso, que começam um atacado e varejo, no caso antes seria. Era chamado de mascate, né? Nós tivemos aí um ícone nessa área de vestuário, que é o Divino Cardoso, né? Que começou toda a história da venda de confecções em Cacoal, né? Era chamado mascate nessa época. Batia de porta em porta, né? Tem muitos hoje ainda, continua. Batia de porta em porta, isso, era chamado mascate. Ia lá, buscava os seus produtos, né? Para adquirir esses produtos, se demorava até 30 dias, às vezes, para ir voltar e trazer esses produtos, né? E hoje não, hoje é a figura do sacoleiro, né? Comecei como sacoleiro. Você mesmo? Isso, eu mesmo. Escolhendo em Goiânia, pessoalmente? Isso, eu escolhia pessoalmente, trazia e vendia de porta em porta. Aí o empreendimento foi crescendo, eu fui melhorando, né? E aí coloquei alguns vendedores na cidade, já terceirizando. Com aquela visão empreendedora. Exatamente. Eu busco, divido para o meu pessoal. Sim, ganhava um percentual, né? Mas também continuava na labuta. Continuava na luta, né? 12 vendedoras cheguei a ter em Cacoal, ganhando comissões, né? Inclusive 3 lá no Teixeirão, até hoje são clientes minhas, né? Tenho um orgulho de dizer que trabalhou para mim, sim. E aí, quando eu comprei o primeiro carro, eu comecei também a distribuir, a trabalhar com atacado, né? Rondônia e Acre. A gente já tinha um certo conhecimento, um pouco do Acre, tem parente lá, e começou a dar muito certo. Só que atacado e varejo, eu estava comentando até contigo, é uma situação, 2 coelhos, 2 pegadas diferentes, né? São focos diferentes. Então, eu quis determinar o meu foco
mais voltada ao cliente. Então, assim, por um período eu trabalhei no atacado, mas logo abandonei o atacado, foi onde que eu direcionei mais varejo, né, com as vendedoras. Deu mais resultado. Mas hoje você parou com o atacado ou você ainda tem um atacado com pessoas que cuidam e você segue o ramo do vestuário? O vestuário, não, parei com o atacado. Parou parado? Parei com o atacado. Né? Tem pessoas que gostam de atender o empresário. Né? Eu gostava muito, mas a minha paixão é o consumidor final. Né? O consumidor final, corpo a corpo, com o consumidor final, sempre foi uma paixão que eu sempre tive mesmo, gosto mesmo. Né? Vejo o povão se sentir realizado, seja qual classe for, você vê o cliente sair da tua empresa com um sorriso no rosto, sabendo que ele chegou, entrou, foi bem atendido e encontrou o que queria, né? A gente se sente feliz, você se sente importante. Então eu foquei mais nessa questão do varejo mesmo, e foi onde que eu abri a loja física, né? Lá no bairro Teixeirão. Mas antes de abrir a loja física, eu sempre coloquei uma coisa em contento, né? Uma questão. Só abria a loja se eu tivesse o ponto. Só abria a loja, não importava onde que fosse, porque nós tínhamos hoje, eu tinha um depósito, praticamente eu considero depósito, que era atacado e varejo, no Clodoaldo. Era um lugar simples, né? Na casa da minha mãe, tinha um espaço enorme e a gente trabalhava ali com uma pequena loja. A maioria dos meus clientes são daquela época, você acredita? Aqueles que você atendiam em casa, hoje eles... São daquela época, e são muitos, e são os mais fiéis. Eu imagino. Sim, eles têm um orgulho de dizer que comprava, as meninas ficam admiradas, mas quase todo mundo que entra aqui fala que comprava roupa na sua casa. Isso é muito bom, né? É muito gratificante isso, né? Gratificante. Então, começou um pequeno negócio virar um grande negócio dentro de casa. Aquilo, tinha hora que tinha 4, 5 carros estacionados de frente à casa. E o tempo todo, roupa? O tempo todo. E nós tínhamos um serviço diferenciado, que era o horário. Eu atendia até às 10 horas da noite, 11 horas, e não tinha horário. Então, muitos que queriam sair, às vezes no final de semana, em algum evento da igreja, a gente tinha fora de hora, precisava dar horários alternativos. Reciclei, vamos lá. Isso. Nesse período aí eu tinha um investimento em gado também, vendi tudo aí. Falei, mãe, vamos comprar o terreno. E Deus direcionou a gente para o Teixeirão, né? Que era a minha vontade, era de ter uma referência, né? Você primeiro, para um estabelecimento, para você ter um estabelecimento, você tem que ter uma referência. Né? A localização é muito importante. E para mim, não importava onde que fosse, mas fosse do lado da igreja, lá do lado da igreja de São José, do lado do dentista, na rua principal da Malaquita, igual vocês aqui estão, né? Então você tem que ter um referencial. Seja em qual bairro for, o mais longínquo que seja, você tem que ter um referencial para a tua empresa, né? Próximo ao semáforo, a gente conversou aqui. Pode, do lado da lotérica, próximo ao supermercado Rodrigues, né? Então, assim, você tendo um referencial, você consegue direcionar melhor os seus clientes, principalmente naquela época, né? Hoje nós temos link, nós temos o Instagram, nós temos o Google Maps, né? Que a pessoa já chega, igual eu consegui chegar até aqui, mas principalmente antes, a questão do ponto era muito importante, né? E aí estabelecemos ali no Teixeirão, consegui comprar, né, com todas essas dificuldades, o terreno para me localizar. O terreno, comprou o terreno? Comprei o terreno. Aí vem a segunda parte. Segunda parte. Construção. Tive que deixar 3 anos alugado, né? Porque primeiro, antes de você fazer uma construção, você tem que ter uma base boa. Então, depois que a base estava boa, eu comecei a reforma, que era uma lanchonete. Com tijolo, como a gente fala, devagarzinho. Exatamente, e que era uma lanchonete, né? Eu tive que fechar. Né? Um abraço para Dona Salete. Dona Salete era proprietária do terreno, vendeu parcelado, uma confiança, né? E deu certo. Reformei, comecei a audiência Fashion Modas, né? Isso em 2011. Abril de 2011, começamos a audiência Fashion Modas. Tá, como chegou esse nome? Sim. Audiência, observe aos detalhes, audiência, Fashion Modas. Isso. São 3 nomes fortes, né? 3 nomes fortes. Se a gente parar e pensar, são 3 nomes fortes. Eu tenho certeza que cada nome desse tem uma história. Tem sim.
Na época eu era representante, eu vendi uma marca muito bem que se chamava Audiência Jeans. É antiga essa marca, né? Audiência Jeans, uma antiga. Assim, antiga de credibilidade, sim, muito boa. Sim. E o nome foi sugestivo. Fashion Modas, né? Fashion é bem diversificado, bem... Exato. Todo tipo de moda. Você pega um nome em inglês, né, e põe um nome brasileiro. E hoje tudo que é aquilo que é diferente, que chama a atenção, cai na graça, né? Eu costumo dizer que quem faz o nome é a pessoa. Foi você que escolheu mesmo o nome? Sim, foi. Falou, não, como que saiu esse start assim? Falei, não, porque geralmente a gente tem amigos empresários que levam meses e meses, vários nomes discutindo para fazer pegar. Exatamente. E é um nome diferente. É um nome diferente e um nome forte. Caiu na graça, né? Eu costumo dizer que quem faz o nome é a pessoa, porque, por exemplo, você vê Pelé. Quando se fala em Pelé, é um nome totalmente, ícone, né? E agora, quando se coloca a fama do Pelé, a gente já lembra que é um cara famoso, né? Se não tivesse essa fama, seria um nome comum, né? Tipo Xuxa, né? Transformou, né? Transformou, né? Um nome mais bonito que a gente vê que transformou. Jesus, né? Um nome até suave, né? Forte. E outros nomes fortes que tem também. Então, quem faz o nome é a pessoa, né? Você pode ver que várias empresas com um nome diferente, às vezes que a gente, será que vai decolar esse nome? Mas aí vai depender do atendimento, da qualidade, da prestação de serviço, tudo, responsabilidade. Então, quem faz o nome Jusiclay é a pessoa, sou eu. Então, nós colocamos o nome da loja, vamos que vai dar certo. Algumas pessoas achavam estranho, né? Mas a audiência, você não tem alguma coisa a ver com fórum? Eu falei, então, você está intimado a vir na minha empresa, né? Usava esse termo. Ou então, mas a audiência vem do marketing, né? De você ter aceitação. Sim, faço questão que a minha loja vai ficar conhecida, a loja vai ter muita audiência e você vai fazer parte dessa história bonita minha. Vem para cá, vamos comprar. Então, assim, é importante que a gente coloque isso, né? Quem faz o nome, e você tem que fazer o nome ficar bonito, né? Você tem que fazer o nome cair na graça do povo. E um bom atendimento, a pessoa nunca esquece. Você começa um relacionamento com a pessoa, conversa com ela, o que você pergunta depois? O teu nome mesmo é Cadu. Firmar, para ter certeza. Exato, para ter a certeza. Muita gente entra na loja, depois que compra e gostou, o nome da loja. Aí a gente já colocou lá o nome da loja interno também, já exatamente por causa disso. Muitas pessoas colocam a fachada bonita, mas as pessoas têm que ficar, né, virando o pescoço para ver se encontra o nome real que aquela loja tem. Então, hoje eles utilizam, às vezes, até, né, uma logo pequenininha na frente da loja exatamente para isso, para a pessoa já ter acesso fácil ao nome. Quando você começou a sua loja, qual que era o carro-chefe da moda naquele momento? Você deve lembrar com certeza. Não, com certeza. Na verdade, Cadu, você tocou num assunto interessante que vale a pena a gente comentar sobre isso. Cada loja, ela tem o seu mix de produto, mas ela tem um nicho de mercado, né? Você tem que apostar em que eu posso ser melhor. E você já era descolado, já era vendedor? Sim. Vendia em casa, na casa da mãe, negócio crescendo, pujando, cacoal bombando. Sim. Aí você falou, não, agora eu preciso colocar tudo isso nas araras, vamos dizer assim. Sim, no local certo. Exatamente. A logística, né? Como foi esse trabalho, essa logística? Então, modinha, forte, até hoje, né? O que dá lucro, né? Que eu acho, na minha opinião, né? Como... nessa área de vestuário, de confecções em geral. A modinha é o que mais dá lucro. A modinha, calçados, os acessórios, tudo isso é importante. Agrega valor. Mas a modinha é o que mais dá lucro na área de confecções. Mas nós temos algumas lojas que se especializam fortemente em algumas áreas, tipo a área country, né? Tem algumas lojas que se especializam. A gente vê que ela está está fazendo a coisa certa. Country. Outra se especializa mais na área esportiva, né? Na área de esporte. A gente vê aqui que em Cacoal tem uma loja forte na área de tênis, né? São várias marcas de tênis que, se você como empresário de repente investir, você vai investir errado. Se você falar, não, eu quero entrar nesse mercado, aí você vai bater de frente enquanto você vai perder espaço naquilo que você é melhor. Então a modinha, sempre apostei na modinha, né? Vestido, blusa, camiseta, calça, bermuda, né? E também a possibilidade de ter alguns acessórios. Nós vendemos a linha country, nós vendemos a área esportiva, né? Nós temos lá toda a linha fitness. Não é o forte, mas a gente tem preço e qualidade.
O meu cliente, ele quer sair de lá com tudo. Eu ia falar agora, eu percebi na sua loja o seguinte, o cliente chegou lá, ele não sai sem comprar nada. Exatamente. Esse é o objetivo. Né? Você conseguir compactar tudo isso em um só lugar, não é fácil. Mas né? quando você começou, já tinha esse pensamento? Já tinha. Era assim? A loja, desde quando tinha 10 metros, né, por 2,7, ela já tinha todo esse mix de produtos. A gente já tinha um mix de produto muito grande. Só que eu sempre tive depósito, né? Porque eu já tinha o depósito no Clodoaldo. Quando eu fui para lá, eu fui com essa visão. A frente da loja, né? Não vamos jogar o time na frente, mas de contrapartida, nós vamos ter o estoque para estar trazendo para frente para o cliente experimentar, né? Então, eu sempre tive um depósito bom exatamente para atender a linha de frente lá na loja. Alguns produtos tinham 1, 2, 3 peças lá, mas nós tínhamos numeração, tamanho, variedades guardado para atender esse cliente. Quem é cliente da loja já sabe disso. Desde pequeno, eles sempre falam, né? Eu rodo o centro inteiro e desde quando eu comecei, você começou aqui, eu consigo encontrar aqui. Tudo que precisa, para a família toda, né? Tudo que eu preciso para a família Segundo inteira. divisor de água, sair da área da mamãe, ali onde você Sim. atendia a sua equipe de 12 vendedores, para ir para um ponto físico. Físico. 2 anos veio um pouco de arrependimento. A gente fica, porque a partir do momento que você sai de um lugar para o outro, a dinâmica se torna diferente, né? Você, alguns clientes você acaba perdendo e outros você acaba, né? A pergunta é essa: conseguiu trazer todos os seus clientes? 80%. Eu perdi poucos clientes. Visitou um por um? Um por um. Falando, convidando para a loja, fazendo aquele feedback de vendedor? Com certeza, é o primordial, né? O pós-vendas, naquela época, como eu estava mais de frente, direto com o cliente, né? Procurei ao máximo não perder ninguém, né? Tem vários clientes, igual eu já te disse, que até hoje são clientes daquele período, né? Só que quando eu abri lá, eu tive que abrir com uma dinâmica diferente, né? Uma porta aberta é diferente. Você vai ter que condicionar a questão de horários, né? Equipe, exatamente. Por mais que fosse pequena, mas tem muita gente que fala que tudo muda quando você abre uma porta, né? Quando você abre um comércio, né? Tudo muda, até o custo, principalmente o custo, né? Muda, né? De uma maneira em geral, né? Muda, é uma outra dinâmica. Mas depois de 2 anos eu vi que eu estava no caminho certo. Um arrependimento seria por causa do atacado, né? Que o volume de venda era muito grande, girava muito. Mais rápido. Era mais rápido, né? Só que, igual eu te falei, é uma outra dinâmica. Então tinha que escolher um divisor ali, né? Atacado, varejo, resolvi o varejo, né? Mas assim, o sucesso começou com o crescimento do bairro também, né? Junto. Segundo centro, né? Segundo centro de Cacoal. Cogita-se que lá é o segundo centro de Cacoal? Sim. E aí, com o crescimento do bairro, com a experiência e com essa proposta inovadora também, de sempre estar buscando a excelência no atendimento, foi uma meta que eu sempre passo isso para os funcionários, né? Buscar. O cliente, ele é o coração, o pulmão de uma empresa, sem sombra de dúvida. Ele é a parte fundamental, né? E nesse período, desse longo de 12 anos, procurei fazer isso, né? Dando essa autonomia, né, para que eles tomassem decisão. Hoje, muitas vezes você liga para uma loja, determinada empresa, para resolver um problema e fica te direcionando para uma outra pessoa. Não, no momento a pessoa responsável não está. A pessoa responsável está de férias. Então, tem pessoa responsável naquela empresa. Então, se você sair... Muita gente não tira férias por causa disso. Por mais que tenha uma empresa pequena, ele não consegue delegar... Só que esse pensamento hoje está mudando, né? Você, igual a liderança sua, você falou que sempre foi apaixonado por liderar, sempre foi apaixonado por venda. Aí eu até te pergunto, como que foi montar a sua primeira equipe para abrir a loja? Ou que você começou sozinho, familiar? Como que foi? Montei a loja, montei a logística, tudo pronto, agora tem que me preocupar. A equipe. Recursos humanos. Como que você conseguiu chegar a sua equipe? Quem era a sua equipe? Quantos eram formados a sua equipe? Isso. Nós éramos em 4. Tem pessoas daquela época que continuam com você até hoje? Não, conta um pouquinho dessa história, dessa logística do recurso humano. Isso, já mudamos a dinâmica. Contratamos 2 funcionárias, né? A empresa pequena, você trabalha dobrado, né? Triplicado, né? Você faz de tudo.
Então, nesse período, não é fácil, né? Não é fácil, todo começo é difícil, né? Contratamos 2 funcionários e o revezamento também, tinha esse revezamento, né? Sempre teve banco de horas, mas quando você lidar sozinho com o cliente, é uma coisa, por mais que você teve toda uma bagagem de experiência, né? Ao longo desse faculdade, mas era eu só que atendia o cliente, então eu tentava transparecer, né, mostrar para esses funcionários, né, na época eram duas moças, né, Bruna, na época passou por lá, que gerenciou, Iraildes, passou por lá também comigo, trabalhava no braço direito, né, foi quando começamos a empresa. Então, elas procuravam se espelhar. Na verdade, o funcionário ele é o olho, o funcionário. É o braço e o olho. É o braço e o olho do dono. Esse ditado é antigo. Então, a partir do momento que você dá um bom exemplo de atendimento, que você transparece para o cliente conseguindo, né, essa preferência dele em te procurar, né, em visitar a tua loja, a gratidão a ele sempre quando ele sai também, os funcionários contagiam-se com isso e conseguem absorver essa energia positiva que você passa, né? Legal isso daí. E aí foi só aumentando os vendedores? Só aumentando, né? Aí nós aumentamos um pedaço na época, e antes de derrubar toda a loja, de mudar, nós aumentamos de madeira mesmo, uma parte no fundo, né? Já estava climatizada a loja, ficou um período sem climatização, como todo mundo corta o custo inicial, né? Climatizamos a loja lá com 2 anos, e aí depois veio essa nova ideia dessa nova audiência Fashion Modas. Vamos mudar toda a cara. Mas depois de quanto tempo essa mudança, essa reinauguração? 2018. Já em 2018. Aí tranquilo, lojas caminhando a passos largos, isso. Muita novidade. 2018 falou assim, não, eu preciso Exatamente. Dar uma repaginada. Exatamente. O mundo é feito de mudanças, né? E você tem que mudar, tem que se olhar por espelho, olhar para você mesmo. De vez em quando você tem que olhar para você mesmo e falar, quanto eu estou valendo no mercado? O que eu estou valendo no mercado? Será que não é hora de pensar num paradigma, né? Que é uma palavra que a gente tem que estar sempre usando ela. E foi naquele momento que eu olhei e falei assim, não, nós vamos mudar. E mudamos. Fizemos essa nova construção, aluguei um outro ponto comercial e renovamos a audiência Fashion Modas. Fizemos uma nova audiência Fashion Modas. Hoje você, morando no bairro Teixeirão com a sua empresa, você tem a sua empresa lá, toda a sua equipe, qual a dificuldade que você vê hoje sendo comerciante lá no bairro Teixeirão? Qual que é a dificuldade que vocês, no amplo geral, vocês empresários lá naquele bairro, vocês enfrentam? Um dos desafios é o estacionamento, né? Tem um desafio muito grande, estacionamento, né? A rua é um pouco apertada também, né? Fica até a dica, né, para as autoridades aí, de repente enlarguecer um pouco mais, tem como enlarguecer um pouco mais, né? Já houve uma conversa por parte, né, de alguns ali. O grupo de empresários de vocês ali já chegaram até o legislativo, exatamente, até o executivo? Já pediram isso para o prefeito? Não, só tivemos conversas paralelas, né? Mas eu acredito que daria para se enlarguecer um pouco mais aquela avenida, né? E algumas propostas de estacionamento, né? Até nós mudamos agora, há 2 anos atrás, o estacionamento até na frente, lá houve algumas inovações. Mas, como diz o outro, o volume de crescimento, às vezes, de um setor é rápido e não tem jeito de você se organizar, né? Como não foi feita essa organização inicial, as ruas paralelas também dificultam um pouco mais, né, a questão do estacionamento. Mas todo o comércio, quando cresce, você vai no Brás hoje, você vai no Nordeste, você vê que tem essa dificuldade. Que bom que tem esse movimento. Que tem esse movimento, exatamente. O centro da cidade, ruim, né? Seria chegar lá e ter aquele pequeno estacionamento, como você está falando, e sem nenhum carro, sem nenhuma moto. Aí seria terrível, né? Pensando no cliente, eu costumo chegar, estacionar meu carro bem longe, deixar o espaço lá na frente. Exatamente. A gente sempre pensa no cliente. Você tem que ter essa visão, né? Você está sempre pensando no cliente, né? Mas é igual você disse aí. Você vai na 44 em Goiânia, o fluxo é grande, né? Principalmente no final de semana. Então, se não tiver realmente, se não tiver esse movimento, se não tiver esse inchaço, quanto mais inchado está, mais problemas
você vai ter, e um deles é o estacionamento, né? Como de fato muitas empresas hoje estão vendo isso como um diferencial, né? Alguns supermercados se tem mais estacionamento. Exatamente, principalmente essa área de mercado, porque os produtos que você compra, né? Por mais que tenha o carrinho para levar as compras, mas são mais pesadas, né? Você sai com uma sacola de uma loja, né? Dependendo da quantidade de sacola, né? Ou você manda entregar para o cliente, ou você pode levar na mão, né? Mas agora uma compra, um supermercado, você tem que ter uma preocupação maior com a questão de estacionamento. Né? Depois do Josicley terminar a faculdade de administração, eu sei que você fez também expert em marketing, no digital. O que mudou? O que te fez fazer isso, aprender, falar, não, eu tenho que acompanhar, eu preciso? Porque lá, quando você vendia sacoleiro, vamos dizer assim, que quando você era o sacoleiro, era o vendedor de porta em porta junto com sua equipe, a tecnologia não era tão avançada como é hoje, né? Com certeza. Quanto tempo faz que você deu esse start e falou assim, não, eu preciso acelerar aqui também, tenho que caminhar aqui junto? Isso. O mundo da administração, como diz o outro, o marketing está dentro, né? A administração tinha um professor que dizia, né? Qual o conceito de administração? Quando se fala em administração, se fala em recurso. Né? Verbas. Verbas, exato. Nós temos aí os recursos minerais, o material humano, recursos humanos, nós temos diversos recursos. Então, tinha um conceito que, a La Pedrosa, né? Que era o nome do professor Pedrosa, a gente falava o conceito a La Pedrosa, né? Que nada mais é do que a administração, a utilização dos recursos disponíveis dentro de uma organização para que se obtenha os melhores resultados, né? Era um conceito meio engessado, mas é um conceito que serve até para hoje, né? Porque detectando possíveis falhas que venham a acontecer, né, no processo e obtendo os melhores resultados. O marketing também, você tem que ter um planejamento, né? Qual o seu público-alvo? Quais as ferramentas do marketing que você vai atingir? Aonde você quer direcionar? Aonde é que você vai direcionar? Levar a sua mercadoria. E hoje, com essas novas tendências, nova tecnologia, com podcast... porque muitos pensam que, não, eu tirar uma foto nossa aqui e postar, eu vou estar simplesmente jogando ela. Exatamente. Na grande rede. Exato. Aí entra todo aquele trabalho, aquela logística, aquele cuidado que você tem com o seu cliente. Eu quero que chegue na rede social do Josicley. Aí então, você está utilizando a primeira ferramenta, que é o planejamento. Sim, vou planejar, entregar em números, transformar aquela postagem em números para você entregar para o seu cliente, para você ter a noção. Depois, aí você já falou a segunda etapa, que é a organização. Né? Você tem o planejamento, organização e depois você vem o controle. Né? Você tem que controlar custos. Você tem que saber quanto é que vai ficar a sua campanha. De quanto tempo eu quero fazer essa campanha? Qual o período dessa campanha? Então, tem campanhas mais longas, campanha mais curta, o giro mais curto. Exatamente. Aí já entra nos planejamentos, que você tem lá o estratégico, o operacional e o tático, né? Planejamento tático. Estou com uma dor de cabeça, você vai lá e toma uma dor. Mas isso foi fichinha para você, porque você já vinha da administração. Então você ajustar o marketing ali não foi tão difícil? Não tão difícil. E antigamente você utilizava... Dentro do marketing, por exemplo, a panfletagem. Hoje já não é tanto, né? Hoje temos o virtual, o panfleto virtual, você joga na rede, você joga, né? Mas antes você usava umas ferramentas diferentes, né? Que hoje não se utiliza. Mas a empresa tem que ver qual é a que se adequa melhor, né? Uma imagem visual, outdoor, né? Eu acho que tudo depende do momento, né? Você tem que estar... você tem os recursos, as ferramentas disponíveis para você, mas você tem que ver o momento. Que momento eu vou estar usando essas ferramentas? Televisão, nós temos aí à disposição, nós temos rádio, né? As redes sociais. Geralmente a gente utilizava pesquisa de mercado, né? Você fazia uma pesquisa de mercado para saber o que é, onde é que eu vou encaixar melhor o meu produto, né? Hoje depende muito do ambiente que você está, né? Vou fazer televisão? Vou. Então televisão é interessante, né? Imagem, você vai fazer um merchan, né, ao vivo, isso é muito importante. Ele vai ver o produto, ele vai, né? A rádio também, em um dado momento também é importante. Agora, o que você não pode usar é só um veículo de comunicação. Você bater uma tecla só, né? Porque o mundo do marketing é grande, né? Muito grande. Ele é até comparado mais voltado ao lado estratégico, né? Ou seja, né, você tem que pensar no marketing daqui a 5 anos.
não só nas campanhas, Dia das Mães, Dia dos Pais, Dia das Crianças, claro, você trabalha as estações do ano, Tem aquele ditado, quem é visto não é lembrado, né? Então é melhor você ir devagarzinho, ano a ano, exatamente, e estar sempre sendo lembrado que é bem diferente. Exatamente. E depois de um trabalho voltado aí por muito tempo, você vai ver que o nome seu tem valor, né? O seu nome, como que está o seu nome na praça? O nome da tua empresa, como que está? Será que se você for num bairro falar o nome da tua empresa, ele vai saber que é lá no Teixeirão? A minha mídia chegou aqui? Chegou aqui. Então, você tem que se perguntar isso. Você tem que ir lá no Vista Alegre, você tem que ir lá no Novo Cacoal, você tem que andar nas linhas, né, principalmente. Aí você tem que utilizar mais a questão do rádio. Por exemplo, eu gosto de utilizar o rádio, por quê? Porque chega nas linhas. Chega em lugares que você nem imagina. Que não consegue chegar. O rádio exatamente. Chega em lugar que a gente não consegue chegar. A antena parabólica, todo mundo comprou no sítio afora. Hoje tem, né? A televisão, você tem um aparelho que você consegue. Mas aí já é um diferencial, você tem que comprar um aparelho, né? O rádio não. O rádio o cara sintonizou, ele vai lá, vai chegar até ele a informação. Né? E pega esse público aí que muito gosta do rádio, dos 30 anos, da nossa geração, né? O pessoal gosta de curtir o rádio ainda, ouve, né? Essa galera... dizer que o rádio ele é apaixonante, né? Apaixonante. Ele é apaixonante. E as pessoas interagem com você ao vivo, principalmente quando você tem muito espaço para programa local, que nem, né, a Antena Hits tem, né? Falando propriamente do seu trabalho, que a gente tem parceiro lá também, né? Não detrimente também ao Valdeci Lopes, que teve aqui, que a gente também é parceiro lá também. Mas que nem você falou, a dinâmica, eu tive aqui em Seringueiras e ouvi o rádio, né? Eu ouvi vocês em Seringueiras lá, né? Distante, ouvindo vocês. E é mais prático, né? Você não precisa de uma antena parabólica, lá você está lá, né? no sítio, e de repente você está recebendo essa informação, né? Diversificada, né? Qual que é a sua ligação com o esporte? Desde criança. Sei que você ajuda programas de rádio. Quero mandar um abraço aqui para o Dimas Barbosa, ele que tem uma antena esportiva, né? Sempre está visitando, levando a bola de presente para um time, para o outro, sempre visita andando. Visita premiada. E sempre o Jussiclei, sempre a audiência Fashion Modas. Essa ligação vem... É estrategicamente feita para o marketing da loja ou é paixão do esporte? Também, né? Hoje nós temos vários guerreiros aí que organizam os eventos e a dificuldade, né, os patrocínios hoje têm se tornado muito escasso, né? A gente sempre estuda essa questão da escassez, né? E o pessoal da zona rural, não detrimento da zona urbana também, que promove os eventos, eles são carentes, né? E você tem que levar o nome da empresa nesses eventos. Uma que a gente gosta, é uma paixão nacional. O futebol é uma paixão nacional, né? Mas desde criança sempre fui desportista, basquete, voleibol, troféu. Na época eu participava do grupo de jovens da igreja, né? Então tem vários troféus lá no grupo de jovens, grupo Jusa, Comunidade Sagrado Coração. Então a gente sempre participava de campeonatos. Cheguei a ser... Vou te falar, você não sabe, cheguei a ser campeão de peteca, campeão estadual de peteca, isso, nos tempos remotos, aí quando começou a peteca entrar, um abraço aí pro pessoal da peteca, e é forte, eles disputam em Minas Gerais, lá um campeonato em Minas Gerais. Tem. Nacionalmente tem vários campeonatos. Fui campeão, eu e o Juliano, inclusive, era meu parceiro, Juliano, campeões de peteca lá em Ministro Andreasa. Que legal, que legal. Isso, mas é bom, o esporte é lazer, né? O esporte é cultura e é comércio também, é empreendimento, mas o que a gente mais se vê, a dedicação no esporte é o amor, né? É o carinho que as pessoas têm de promover os eventos, os jogadores muitas vezes nem remunerado mas que se esforçam porque gostam, e depois tem aquela resenha no final, que é uma alegria, né? É muito gostoso, é muito bom. Vamos lá, fala um pouquinho da sua loja. Você já antecipou o Natal. Hoje eu cheguei. Isso. Né, a gente estava ouvindo rádio hoje. E aí já vi lá, Natal antecipado. Isso. Estratégia de marketing, a primeira empresa já que eu ouvi em Cacoal, já lançando a promoção de Natal, voltada para o Natal. Isso. Né? Eu queria saber qual que é essa ideia, o que tem nessa promoção. Vamos falar um pouquinho da audiência Fashion Modas. Audiência Fashion Modas, né? Então, a audiência... lancei essa promoção, já falando diretamente da promoção em si,
né? Porque o mundo da moda ela é dinâmica, né? Hoje nós falamos sobre as tendências de cores, né? Tem até uma cor importante, terracota, não se ouviam falar hoje, está utilizando essas cores como nova tendência. Vestuário em si, saia, por exemplo, vestido, não se usava com tênis. Hoje é uma tendência, um vestido com tênis. O verde-limão, nós falamos hoje. Verde-limão também, essas cores, essa dinâmica, ela muda, né? A cada dia muda. Entra a boca de sino, que é a masculina, né? Já a feminina é chamada flare, né? Já é um outro nome, né? Sai da moda, ela entra na moda de novo, então você tem que estar de olho nessas novas tendências, nesses novos... É muito dinâmico, né? Mas, por exemplo, você tinha antes a saia longa, saia curta e a longuete. Hoje nós temos a figura da saia midi, né? O vestido midi, que é o nome, midi já fala, mediano, né? No meio da canela ali. Então, a diversificação está muito grande, né? E a gente tem que estar de olho nessas novas tendências. E a Audiência Fashion Moda tem tudo. Procura sempre estar inovando, sempre trazendo essas novidades para o cliente, né? Essa Natal antecipado, igual eu hoje estava te explicando, você tem um evento, né? Todo mundo já é chamado para ser padrinho. Você vai ser padrinho de casamento, você 3, 4 meses antes já te informa, Cadu, quero que você seja meu padrinho. Formatura dos filhos, as escolas já mandam antecipado, o look que ele vai, a cor do look, né? A cor da calça, a cor da blusinha, o vestido que vai ser um vestido vermelho. Então, nós lançamos essa proposta do Natal antecipado exatamente para isso. Muitas mães ficam economizando para chegar em dezembro da formatura, ou janeiro até mesmo, né, da formatura, que tem muitas formaturas em janeiro. Então, essa proposta veio para antecipar. Mas eu recebo só, eu queria 13º, né, o volume de vendas vai ser em dezembro, meu salário maior vai ser em janeiro. Exatamente para isso, para dar um prazo maior, 60 dias de prazo. Ou seja, você vai começar a pagar em janeiro, né, e já vai adquirir o produto que você vai usar em dezembro agora. Porque nós temos tendência ao comodismo, deixar para a última hora, principalmente os homens. Brasileiro, né? O brasileiro, de uma forma em geral. A virada de ano é amanhã, ele está procurando a roupa e quer coisa de qualidade, quer coisa boa um dia antes da virada de ano. Exatamente. É um brasileiro. Ainda mais as peças brancas, né? É um brasileiro. Não, e a procura por branco, pelo amor de Deus, né? As peças brancas. Aí fica louco. É um desafio para a gente, porque a peça branca ela tem que ser lavada, né? Você tem que passar na água ela, né? Você consegue peças? Vai conseguir. Mas a peça branca ela é um desafio. Você tem que saber o local que você coloca, branca para entregar. Tem todo cuidado, né? Exatamente. Há muitas empresas que não deixam você experimentar a peça branca. Então, você tem que adquirir ela uns dias antes do evento. Você tem que adquirir ela. E comprar certeiro para não ter. Exatamente. Exatamente. Então, essa foi a proposta do Natal antecipado da Audiência Fashion Moda, já dando esse prazo maior, né? Um desconto maior. E sempre chegando novidade, né? Antigamente o movimento final de ano, você só comprava num período, ficava ali 2, 3 meses. Hoje não, hoje toda semana chega produtos novos dentro da empresa. A gente já procura programar as compras exatamente por aí, seja de representantes, seja nas viagens que a gente faz, inclusive terça-feira agora estou indo para São Paulo, exatamente para ter esse diferencial, de estar sempre chegando novidade em calçados, confecções, bolsas, cintos, acessórios. A família toda. Exatamente. Deixa o telefone de contato para a gente, para quem tá nos assistindo, telefone de contato, telefone fixo, WhatsApp. Eu quero ver se você tem uma moda, se tem um vestido, uma calça, uma roupa para Natal, para Ano Novo, sim, com os seus colaboradores. Sim, 69-99959-7029 e 3443-5310. Todos os dois WhatsApp? Todos os dois WhatsApp. Jusiclei, já se passaram 1 hora a gente conversando. Já? Obrigado pela história lindíssima, que você e sua equipe, você e sua empresa possam ter muitos anos de muito sucesso e que continue daquele jeito, com essa alegria, com essa vitalidade, com esse carinho, com essa responsabilidade com todos os seus clientes e que você possa vender cada vez mais e que esse nome, Audiência Fashion Moda, se esparrame pelo estado de Rondônia, não só em Cacoal, porque você é um empresário visionário. Queria que você olhasse para essa câmera aqui sim, e deixasse um recado para aquelas pessoas que têm essa vontade de um dia ter o seu próprio empreendimento, como você um dia teve, e teve também essa dificuldade, esse medo de tomar essa decisão e falar assim,
não, a partir de hoje eu não trabalho mais, eu não serei mais colaborador de ninguém, eu vou cuidar do que é meu. Exatamente. Dificuldades tem, queria que você passasse um pouquinho dessa experiência que você passou lá atrás e hoje para chegar no sucesso que você é hoje. Então, eu digo para todo mundo que você nunca deve desistir dos seus sonhos, dos seus objetivos como sonho, né? Você tem um sonho e você tem que ter um objetivo e colocar aquele em prática. A fé é que move montanhas, né? Então, você tem que ter fé em si, fé em você mesmo, né? Primeiramente Deus e depois você. Acreditar é a palavra-chave. E nunca desistir. Dificuldade todo mundo passa, né? E as dificuldades, os erros do passado, que sirvam de experiência para propostas futuras, né? O passado deve servir de exemplo para novos objetivos que você vai adquirir lá na frente, aprendendo com esses próprios erros que você já cometeu, né? E ter a certeza de que você é capaz, que você vai conseguir. Essa motivação interna é muito importante para que você consiga crescer, para que você consiga realizar todos os seus objetivos, sejam eles espirituais, materiais e financeiros. Então tá aí. Esse foi o nosso podcast. Falamos com o grande empresário Jusiclei da audiência Fashion Modas e o nosso encontro é na próxima terça-feira, nesse mesmo encontro, nesse mesmo canal, no Cacoalcast, a partir das 19h30. Até lá.